Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Em seus braços minha alma é erguida. Meu coração agora tem paz, Ele me guia. 41, versículo 25. Então lhe respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos, 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiram após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental. Serão 7 anos de fome. Esta é a palavra como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó que ele há de fazer. Versículo 29. Eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra, nem em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Versículo 34. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Aleluia, glória a Deus. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Aleluia. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome, que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. O conselho foi agradável a Faraó e todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Versículo 40. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no meu trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Amém, irmãos? Vamos ter aqui, em nome de Jesus, né? É grande a palavra, né? Se eu for levar todo aqui, a gente não vai sair daqui tão fácil. Aqui Deus já está falando conosco, né? Aqui o Senhor já está falando comigo, o Senhor já está falando contigo aqui neste momento, né? Através da sua palavra. E tem gente que, Senhor, fala comigo, Senhor, levanta o vaso. Mas a palavra vem da onde? Saiu da onde? Da boca de Deus, né? Homens e mulheres santos, o qual, né, louvado seja o nome do Senhor, escreveram, né? Que relataram todo esse acontecimento. Quem foi José? Filho de Jacó, né, irmãos? A irmã já acabou de falar, né? Mas quem foi José no relato antes de chegar a ter as bênçãos, até chegar à prosperidade e até chegar ao ponto que Faraó colocou ele? Quem foi José antes? Quem olhava falava que não era homem de Deus. Quem olhava falava que não temia Deus. Mas a Bíblia vai relatar que ele era um dos filhos de Jacó que mais temia Deus, que mais amava a obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tentaram frustrar os sonhos, tentaram frustrar
o sonho ao qual Deus colocou no coração dele. Você quer ver alguém ficar furioso com você, meus irmãos? É você contar um sonho bom. Se você contar um sonho de derrota, irmão, parece que ninguém liga. Mas se você contar um sonho bom, isso é coisa de maluco. Você comeu demais, você dormiu tarde demais, por causa que está sonhando com essas coisas, tu está pensando demais. Foi assim que falaram de José. E é assim que falam de mim e de você. Ok? Indiferente do povo do mundo, indiferente do ímpio, nós sonhamos, porque nós temos fé, nós cremos, né? Mas você não entende o propósito de Deus. Deus ele te coloca numa certa situação. Deus ele trabalha numa situação da sua vida de uma certa maneira, para ele te abençoar dentro daquilo, para ele te abençoar naquela circunstância. Tudo que aconteceu com José já era plano de Deus, já era os planos de Deus. O que fizeram contra ele, sabe o que aconteceu? O que aconteceu? Só fizeram para ocorrer para o bem dele. O que a Bíblia fala? Que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, irmão. Eu fico imaginando a pessoa falando, poxa, mas quanta obra que eu fiz contra a vida desse irmão, quantas vezes que eu tentei destruir a vida desse irmão. Eu fico imaginando a pessoa falando, poxa, quantas vezes que eu tentei matar esse irmão, matar essa irmã, quantas investidas, quantas vezes que eu fui lá no centro, quantas vezes que eu amaldiçoei ela, quantas fofocas que eu fiz dela pelas costas. Mas ela ainda está aí. Ela ainda está aí, ainda sonhando. Ela ainda está aí, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. José, aconteceu muitas coisas com ele, irmão, de ruim, mas as coisas boas também teve um tempo de chegar na vida dele. As coisas boas também teve um tempo, irmão. Sabe por quê? Não interessa a situação que você esteja, você tem que ser servo. Você tem que ser servo. Você tem que continuar mantendo o Espírito de Deus dentro de você. O que o Faraó falou? E outra, Nabucodonosor falou deuses, né? São demônios. Mas Faraó falou Deus. O Espírito de Deus está sobre ele. Então Faraó reconheceu que em José tinha algo diferente que nenhum dos sábios da Babilônia tinha, que era a presença de Deus. E ali não foi só porque ele quis reconhecer, ali era a mão de Deus. A Bíblia vai falar que armaram uma cilada para José, né? A mulher de Potifar armou algo para José, ele foi lançado lá na prisão. E dentro da prisão, José, ele prosperava. Ele foi colocado para comandar dentro da prisão. Você imagine só. E a Bíblia fala que lá ele prosperava. Foi lançado um copeiro, foi lançado um padeiro, né? Se eu não me engano, lá. E José, ele interpretou o sonho de um padeiro, se eu não me engano. E ali falou para aquele padeiro e para o outro também. Era um tipo de sonho e o outro era outro tipo de sonho. Louvado seja o nome do Senhor. E José falou, quando você sai daqui, você lembra de mim. Mas sabe o que acontece, irmão? Tem gente que não lembra de você. Tem gente que mesmo você fazendo, não te reconhece. Tem gente que mesmo você deixando Deus te usar, não te reconhece. Labaraba da Macébia. Mas tem um que reconhece, irmão. Tem um que não esquece de você. E outra, se você for ver como é que toca, quando começa a falar de José na Bíblia aqui, vai falar que era o sonho de Jacó. Então não estava matando só o sonho de José, estava matando também o sonho de Jacó, porque a Bíblia vai relatar que Jacó amava muito a José. Então isso gerou uma grande fúria entre os seus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, ao qual tentaram contra a vida do seu irmão. Aquilo que eu falei com os irmãos, às vezes aquele que é para estar na minha fé, às vezes aquele que é para poder te ajudar, está tentando contra a sua vida, está furioso contra você, está planejando algo contra a sua vida. Viu que você está sofrendo com Deus, viu que Deus está te abençoando e quer te arrancar você de onde que você está, quer tirar você de onde que você está. E outra, oferece um prato muito bem feito, oferece quantos pratos que veio para mim. Meia hora que eu precisava de ajuda, ninguém queria me ajudar. Mas quando Deus começou a me abençoar, apareceu um carro de convite. E convite carece até hoje. Mas eu só tenho, louvado seja o nome do Senhor, só tenho um convite que eu aceito, que é do Espírito Santo. Só tenho uma aliança que eu faço, que é com Jesus Cristo de Nazaré. Então, você pode ver ali, José não pediu nada. Ele só revelou o sonho. Ele só contou o sonho, né? Mas ali era trabalho de Deus, era obra de Deus.
ia vir algo ruim sobre o Egito, né? Foi uma profecia, foi um sonho. Foi um sonho que Faraó teve. Mas o sonho que o Faraó teve foi o próprio Deus que deu esse sonho. Foi o próprio Deus que colocou esse sonho. E Deus já sabia que através desse sonho, que através do que ele ia fazer, ia haver um que ia ser exaltado sobre a terra. Um que tinha o teu espírito, um que fazia a tua vontade, um que não negava ele, ainda que veio jogado na cisterna, ainda que veio traído pelos seus irmãos, ainda que veio louvado os nomes do Senhor, ser tratado como escravo, ser tratado como um qualquer, mas mesmo assim ele não negava a Deus. Mesmo assim ele não parava de adorar, não parava de buscar, não parava de ser temente a Deus, não parava de renunciar ao pecado. Então Deus o exaltou. Deus o exaltou, irmão. Então o que eu falo com vocês, irmão, tem coisa que eu vejo, eu falo a Deus trabalhando, irmão. Se for um sem visão, eu falo, vai morrer, é para a morte, mas não. Tem situação que Deus faz, que Deus coloca para exaltar. Tem vez, irmão, o deserto é Deus que leva. Até o deserto é Deus que leva. Porque Deus vai ensinar você a ser dependente dele. Deus quer ensinar você a ser dependente dele. Deus quer ensinar você a confiar nele. Deus quer te usar nessa terra. Deus quer te usar nessa terra, meu irmão. Deus quer fazer algo diferente na tua vida. Foi lá no Egito, um lugar difícil, um lugar ao qual José foi tratado como escravo, mas Deus exaltou e colocou como governador. Veio tudo da Bíblia, irmão. Veio tudo da Bíblia, não. Governador já vem da Bíblia. O primeiro governador que teve na Bíblia foi um homem de Deus. O primeiro governador que teve na terra, foi um homem e um grande homem de Deus. Aí tem gente que fala, mas não é errado um homem de Deus estar na política. Não é errado mesmo, né? Mas eu quero ver se ele consegue ficar sem se corromper. Porque José não se corrompeu. Ele continuou sendo servo de Deus. E outra, lá no Egito, ele recebeu teu pai, recebeu teus irmãos, aqueles que tentou matar ele. No começo foi difícil, mas depois ele abençoou teus irmãos, ele amou teus irmãos. Aqueles que não tinham dinheiro, ele tocava, ele abençoava do mesmo jeito. Agora, nessa política de hoje, o que vale? Você criticar, irmão, não deu para você criticar, não. Eu não estou falando o nome de ninguém. Não deu para você criticar, não. O que prevalece é o dinheiro, irmão. O que prevalece é a ganância pelo dinheiro. Promessas falsas, promessas enganosas, promessas mentirosas, promessas que vão na tua casa fazer e não cumprem. Mas tem um que promete e cumpre. Tem um que promete e cumpre. Quem é ele que cumpre? É o Deus de José. Ele prometeu e cumpriu na vida de José. Ele prometeu algo na sua vida também, ele vai cumprir. Ele vai cumprir algo na tua vida. Não desanime, não pare, não desista, irmão. Não desista. Se você for ver mais um pouco para frente, eu não li, mas eu conheço essa passagem, eu li muito, irmão. José, sabe quando que ele começou a prosperar? A partir dos 30 anos. Ele foi levado em cativeiro, ele ainda era um jovem, ainda era praticamente uma criança.